Quais as melhores lutas para acontecer no UFC em 2024? Presta, filhas! Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, feliz ano novo! Feliz ano novo para todas, todos e todes! Eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octógono de 3 tapinhas aqui pela primeira vez neste ano, em uma edição especial. Por quê? Porque não tivemos edição do UFC na semana passada, porque não vamos ter edição do UFC neste fim de semana agora. Então a gente vem aqui falar de coisas diferentes. Dessa vez, primeiro podcast do ano, quais as melhores lutas para casar, para serem casadas em 2024, segundo 3 especialistas. E eu não estou me incluindo entre esses especialistas, porque eu não sou especialista de nada. Eu sou um fanfarrão. Eu venho aqui só fanfarronear. Os 3 especialistas são, claro, né, Igor Meloto, MMA Meloto, a enciclopédia do MMA, o cara que respira o UFC. Você tá pensando em alguma coisa, ele já tá postando, já tá com aqueles dedinhos nas redes sociais. É o psicopata da informação do UFC. Impressionante. É um especialista com E de elefante. Do outro lado, João Menegali Barbi, o capitão carisma, o maior entendedor de casamentos, de lutas, de infight, de análise de como uma luta vai transcorrer, das valências do lutador do corner vermelho, do lutador do corner azul, um especialista mor em análise de luta. E quem é o terceiro especialista que vai trazer as suas opiniões, as lutas que devem acontecer em 2024 é ele, o nosso padrinho, né? Ele já virou nosso padrinho, é o patrono de 3 tapinhas, André Bittencourt, do Contragolpe, do canal Contragolpe aqui no YouTube, que você já segue. Se você não segue, você tá louco. Você vai seguir, vai ficar inscrito agora do canal Contragolpe do André Bittencourt, porque ele é o nosso padrinho. De novo, um convidado especial, né? O nosso carequinha amado. Bem-vindo, André. Boa tarde. Fala, galera dos 3 tapinhas. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Essas edições especiais são fantásticas. A gente trazer aí as melhores lutas, aquelas lutas sonhadas para 2024. Nada melhor do que sonhar, né? E o UFC tá deixando a gente sonhar. Vamos ver se ele vai realizar mesmo essas lutas que a gente vai cantar hoje. Ô André, eu te apresentei como padrinho do 3 Tapinhas, mas eu nem tinha feito esse convite ainda. Você aceita ser o nosso padrinho, André? Mas é claro, meu amigo, estamos aí para jogo. Estamos aí, vamos trabalhar junto e construir 2024 top para os 3 Tapinhas e para o Contragolpe também, né? Muito bem, você não perde por esperar. Na edição 300 de 3 Tapinhas, né, que vai ser daqui a alguns anos, edição 300 do podcast 3 Tapinhas, vai estar participando ali Conor McGregor, Dana White dessa edição, e você, como nosso padrinho, vai estar nessa mesa redonda com essas celebridades. E vejam só, hein? Veja só. Ô André, deixa eu fazer uma pergunta. O Lerner não fica com ciúme da gente chamar 2 vezes você seguido aqui, ele não, né? Cara, o Lerner fica tranquilo, ele tá de boa. O Lerner tá com a Melzinha, a filhinha dele que nasceu tem pouco tempo, então ele tá muito ocupado. Ele tem momentos para se distrair em casa, fica tranquilo com isso. Muito bem ocupado, um feliz ano novo pro Lerner e pra Melzinha. Ô Meloto, tá feliz que a gente está começando 2024, primeiro podcast do ano, com o nosso convidado especial, Repeteco, e já oficializado como o nosso padrinho? Agora a gente tem um padrinho, Meloto. Pô, muito bem-vindo aí, né, o André, né, novamente. Super feliz, cara. Vamos que vamos aí, começando o ano aí com energia, com força total aí, que, né, hoje nós vamos listar aí grandes lutas aí que a gente quer ver em 2024, então precisamos já começar aqui esse podcast aí com tudo, né, cheio de energia. Muito bom, Barbie. E você, meu amigo, bem-vindo. A palavra está com você. Quais as suas energias para 2024? O que você quer falar? Quais suas primeiras palavras em 3 tapinhas neste ano? Que todos os soldados do seu capitão levantem as suas mãos e mandem as suas energias para que este podcast possa deslanchar de forma nunca antes vista na história deste planeta. Nós vamos longe! O Barbie começou empolgado. Ô Barbie, dê as boas-vindas para o nosso convidado especial, nosso padrinho. Eu amo você, André! Se eu fizer mais uma pergunta pro Barbie agora aqui, ele vai desafinar.
Vamos continuar, então. 3 tapinhas. Você pode escutar 3 tapinhas no YouTube, você pode escutar 3 tapinhas no Spotify. Se você estiver no Spotify, por favor, vá lá no YouTube e se inscreva. A gente tá com essa meta, que parece não chegar nunca. 250 inscritos. Vou gritar que nem o capitão agora. Pelo amor de Deus, 250 inscritos. Compartilhe esse link deste vídeo no seu grupinho de WhatsApp e você não compartilhou ainda, cara. Caramba! Toda vez eu peço aqui, você não compartilhou ainda. Coloca lá, fala assim, pô, dá uma moral aí pros caras. Eles estão aqui, eles ficam dando um jeito de trazer convidado ilustre para ver se bate os 250 inscritos. Dá um jeito aí, por favor, compartilha, porque 3 tapinhas chegou para revolucionar a internet. Nós somos o podcast menos humilde da internet. A humildade não tem lugar aqui, André. O senhor não me venha com panos quentes, jogar pra galera. Aqui é faca na caveira, mano. Vambora? Pô, vambora. Eu já adorei o apelido que você deu, esse novo batismo pro Meloto aí, que é o psicopata da informação. Eu vou usar isso aí, tá? Porque é a cara do Meloto, o psicopata da informação. Dá pra fazer uma placa pra ele com isso aí. É isso. É um louco. 3 da manhã tá subindo post, 5 não tem horário, cara. O cara não dorme. Vamos começar. Antes de vocês trazerem a lista das lutas suculentas que a gente quer assistir neste ano, e vejam só, hein, não é o Zé das Couve que está trazendo uma lista de lutas, são 3 especialistas, 3 pessoas bem informadas, 3 pessoas que respiram UFC. Então, não é à toa, assim, o que vai vir aqui são lutas incríveis que podem, de fato, acontecer. Antes da gente começar a entrar no filé mignon do nosso podcast, deste episódio, vamos repercutir aí, fazer um giro de notícias só para a gente entender o que está acontecendo no UFC e no MMA neste momento, início do ano. Em que pé que está o UFC 300? Em que pé que está a saída da usada? Né? Vai ter uma agência reguladora para o doping dos lutadores? Não vai ter. Meloto, dá uma explanada para a gente aí, só para a gente arejar, e aí sim a gente entra com a lista das melhores lutas, por favor. Claro. Bom, começando pelo UFC 300, né? Foram oficializadas 3 lutas no momento, entre Jiri Prochazka contra Alexander Rakic, Aljamain Sterling contra Kelvin Kattar e Bo Nickal contra Cody Brundage. Essas são as 3 lutas que estão assinadas para ocorrer no UFC 300 no dia 13 de abril, né? Provavelmente em Las Vegas. E tá aí também praticamente confirmado a luta entre Leon Edwards contra Belal Muhammad 2. Segundo o Leon Edwards, ele vai defender o cinturão no UFC 300 e segundo o Ariel Helwani, o favorito para essa disputa é mesmo o Belal Muhammad. Shavkat Rakhmonov chegou a ser discutido, mas não vai entrar provavelmente não vai entrar nessa disputa aí. Ô Meloto, essas, só para confirmadas, são 3. As 3 primeiras que você falou, certo? Sim. Você sabe dizer em qual card elas estarão, se no preliminar ou no principal? Isso ainda não foi definido. Repete rapidinho quais são essas 3 lutas, por favor, as confirmadíssimas. Jiri Prochazka contra Alexander Rakic, Aljamain Sterling contra Kelvin Kattar e Bo Nickal contra Cody Brundage. Ô, capitão, essas 3 lutas aí no card preliminar, a coisa começa bem, hein? Mas com toda certeza. Mas, tipo assim, eu vou ser sincero com vocês que eu tô com uma expectativa até baixa pra esse UFC 300, porque a impressão que eu tenho, o UFC vai ter que tirar o coelho da cartola, fazer mágica mesmo, sabe? Porque até, por exemplo, Leon Edwards contra Belal Muhammad é uma luta que eu quero ver, mas só que colocar essa luta no UFC 300 já fica aquela coisa de tipo assim, pô, era pra ser um super, hiper, mega card, sabe? E a impressão que dá é que eles estão queimando todos os cartuchos deles muito cedo. Mas essas lutas, até o momento, excelentes lutas. Eu tenho certeza que vai ser um eventaço, sabe? Talvez só porque a gente fica pensando em o que é, pelo menos o que era pra ter sido o UFC 200, o que foi o UFC 100, e a gente fica, pô, será que vai ser manter esse nível? Essa é a dúvida. Ô André, curto e grosso, você tá otimista ou pessimista com o UFC 300? Eu ainda não entendi o que o UFC tá querendo fazer. Eu tô no mesmo barco do capitão aí, porque o cara, ele tinha muitos lutadores interessantes que ele poderia casar pro 300, ele botou no 297, no 298, no 299, aí você fala, cara, você tá gastando tudo, não vai sobrar nada. O cara tem algum plano na manga, ou então o matchmaker ficou maluco, né? Porque eu acho que é capaz desses outros UFCs que vão acontecer antes, os numerados anteriores, ofuscarem o 300, né? Podem vir muito bons, e você quando vai pro 300, fala assim, cara, esse 300 não vale essa Coca-Cola toda, não. A gente teve um 200 que foi planejado para ser excepcional, mas assim, caíram tantas lutas que no final
ficou um bom evento, não ficou um excepcional. Eu acho que o 300 o cara já tá focando no bom evento e não no excepcional. Ou seja, se cair coisa, não sei onde ele pode parar, não. Não tô tão animado, não. Acho que tá faltando alguma coisa aí que a gente não sabe. Quem já escutou um episódio inteiro de 3 tapinhas sabe que no final a gente se despede dando um tapinha no ombro ou um tapinha na cara de alguém. Eu tô quase dando meu spoiler aqui, me segurando aqui, porque esse assunto vai totalmente ao encontro do meu tapinha no final de podcast. Vocês não perdem por esperar. Ô Meloto, e você, cara? Tipo, você tem as informações, trouxe lutas que estão casadas já, algumas que estão em vias de. Qual que é o teu sentimento, o teu feeling, a tua intuição? Bom, antes disso, só mais uma última informação. O UFC ele lançou um site, na verdade uma aba no site completo, no site oficial deles, dedicado ao UFC 300. E lá eles colocam como manchete assim, do evento: grandeza incomparável. Então, por si só, dá a entender que vai ser um evento que não vai ter comparação com outros, né? Então, eu acho, cara, que vai ser sim um evento pra marcar a história. Tô com essa sensação sim, embora muitos nomes grandes foram descartados, tem outros aí que estão ainda à disposição. Então eu acredito que, apesar de não ter tantos, eles ainda assim vão continuar, vão conseguir montar um card estelar. Eu vou dizer que, tipo assim, pra mim, o que começou a me fazer ficar pessimista em relação a esse evento foi quando eles casaram Sean O'Malley contra Marlon Vera pro UFC 299, que eu fiquei, isso aqui é uma luta mais ideal pra estar no UFC 300, e eles casaram para o evento de um mês antes. Eu fiquei pensando, os caras queimaram todos os cartuchos possíveis. Praticamente todos os campeões estão com luta marcada para antes disso, e os que não estão, falaram que eles não podem lutar no UFC 300, sabe? Ou então o UFC só vai jogar um caminhão de dinheiro em cima deles e falar, não, por favor, lute. O que eu acho que ainda é uma coisa que pode acontecer, mas, por exemplo, eu lembro que eu tinha jogado a ideia de algumas super lutas, né? Que eram, sei lá, Leon Edwards contra Islam Makhachev, Alexa Grasso contra Weili Zhang e Tom Aspinall contra Alex Poatan. E eu acho que o UFC 300 deveria ter pelo menos 2 dessas 3 lutas, que aí, pelo menos assim, são aquelas super lutas que ninguém pediu. Pra ser bem sincero, a gente vai se divertir vendo, mas você não vê um movimento por essas lutas, sabe? Ninguém nem tinha pensado nessa super luta feminina até as duas começarem a falar disso no Twitter. Mas é uma coisa que vai fazer o evento ser mais grandioso. Então eu acho que o UFC deve apelar por esse caminho, se eles puderem. O que eu acho que o UFC tá fazendo é que a gente tá pensando do ponto de vista do mérito esportivo, de lutadores que estão em alta, que vão entregar bom rendimento, mas o UFC ele pode estar mirando em outra coisa, né? Que é simplesmente popularidade, né? O Masvidal soltou um Twitter aí hoje dizendo unretired, ou seja, desaposentado. Será que a gente vai ter Masvidal voltando pro UFC 300? Que preguiça. Que nível de competição traz o Masvidal? Basicamente nenhum para a divisão. Mas ele vende muito pay-per-view. Quer dizer, será que o UFC vai mirar, em vez da competitividade, falar assim, vou trazer gente que vende pay-per-view para ser um grande evento, para estourar a bolha, assim, mais pro fã, mais hardcore, vai olhar para esse evento e falar assim, ok, vai ser legal, né? Vai perder um pouco, eu acho que a animação. Eu acho que é possível ainda a gente ter uma boa competição. A gente tem o Alex Poatan, Charles do Bronx, o Israel Adesanya, Hamza Chimaev, de repente. Acho que é possível ainda. Eu estou extremamente pessimista, mas eu vou voltar nesse assunto no meu tapinha na despedida do programa. Ô Meloto, e a saída da usada? Que impactos que isso trouxe, está trazendo e trará para o UFC? Em que pé que essa coisa está hoje? Bom, entrou já em vigor, né, um novo programa antidoping do UFC no dia 31 de dezembro, né, a usada não tá mais, e, né, o UFC promete que vai ser um programa ainda melhor, né, eles prometem que vai ser mais independente, mais transparente, mais eficaz, né, através da DFSI, que é a Drug Free Sports International. Então, eles prometem que as coisas vão evoluir, né? Eles acham que a usada não atendia a demanda que eles precisavam, não estava agradando de alguma forma. Os lutadores também estavam se sentindo mal tratados, entre aspas, e foi um consenso, né? Todo mundo achou melhor essa mudança, pelo menos entre o UFC e boa parte dos lutadores. E a DFSI, ela é, né, pra quem não sabe, a agência que cuida dos programas antidopings da NFL, da MLB, né, da Liga de Beisebol, de jogos de futebol também, da FIFA, né, NASCAR, enfim, já é uma entidade com bastante experiência. E quem vai tomar conta dos julgamentos das sanções, né, das punições
punições, daí não vai ser a DFSI, e sim a CSAD, que é a Combat Sports Anti-Doping, né, que é chefiada pelo Jorge Piro, né, um cara com bastante experiência aí, trabalhou 20 anos na FBI, foi o cara que interrogou o Saddam Hussein, por exemplo, então ele que é o presidente dessa empresa que vai tomar conta aí das punições, né. André, capitão, e aí, tá em boas mãos? Continuamos seguros e confiantes numa boa política antidoping, ou até mais do que antes? Olha, eu vou ser sincero aqui com você que eu não tenho muito conhecimento a respeito dessas novas políticas, dessas novas agências, e eu acho muito engraçado como que a credencial do caboclo lá é tipo assim, interrogou o Saddam Hussein, tipo assim, o quê? Mas eu fiquei meio ressabiado quando eu vi a notícia, porque pareceu muito que o UFC demitiu a USADA porque eles estavam reclamando demais a respeito do Conor, sabe? O que eu achei que é um motivo meio bizarro. Mas enfim, eu acho que esse tipo de coisa me deixa meio preocupado, porque o UFC claramente não queria colocar a USADA. Eles fizeram... Mas só uma coisa, a relação com a USADA vinha bem desgastada já há alguns anos, né? Não foi exatamente só, esse pode ser a gota d'água, mas já era uma relação que tinha vários desgastes. Sim, né? Com certeza, né? Mas é isso que eu tô falando, é porque o UFC não queria colocar a USADA. Tipo assim, porque a USADA é como se fosse o tiro no pé, mas é o tiro no pé que eles precisam, porque eles precisam fazer o esporte parecer mais justo, mais normal, mais... eles precisam fazer o esporte parecer limpo para as outras pessoas, para terem uma aceitação global a um nível maior, né? Mas só que, essencialmente, eles estão contratando uma organização que está falando, sabe, esse seu lutador, ele não vai poder lutar. A gente estava falando aqui dessa questão do UFC 300 em comparação com os outros. Pô, o John Jones caiu no doping do UFC 200 no dia anterior. Imagina o Dana White recebendo essa notícia. Eu lembro que na hora eu pensei assim, esse cara vai demitir a USADA imediatamente. Ele vai falar, não precisamos mais de você. E além disso, a gente a gente já observou ao longo dos anos como que o UFC fez algumas coisas para tentar fazer com que a USADA não estragasse as questões, que foi essa questão aí dos picogramas, do John Jones e coisa do gênero, mas o que eu quero dizer no geral é que o UFC não gosta de ter alguém fiscalizando os atletas, principalmente porque eles estão pagando do próprio bolso, mas eles precisam disso. Então eu fico meio ressabiado com o fato que eles estão demitindo a organização justamente porque a organização estava desagradando eles, sabe? Eu não acho que estava desagradando eles num sentido de eles estão testando pouco os atletas, era por outros motivos, e é justamente por isso que eu fico meio preocupado. Entendi. E aí, André, você compartilha dessa teoria da conspiração do Barbie? Mais ou menos. Tem partes que eu concordo com ele. Eu vejo que tem coisas positivas e negativas, né? A gente teve a USADA aí, que era responsável pelos Jogos Olímpicos, pra galera que os Jogos Olímpicos têm um peso gigante no Brasil, né? Mas são jogos amadores, né? São jogos amadores nos Estados Unidos. Quem está competindo na Olimpíada não são as ligas profissionais, né? E a gente está substituindo a empresa antidoping dos jogos amadores americanos pela empresa que faz os jogos profissionais. Então a gente está pegando o cara que faz a NFL, NCAA, NBA, MLB, enfim, está pegando uma empresa que é uma empresa que visa o esporte do ponto de vista dele ser assim, mais lucrativo do que o esporte amador. Isso tem um lado positivo porque às vezes a USADA, por exemplo, se você vai fazer um teste antidoping no dia da luta, antes da luta, 6 da manhã, ou se você faz o teste antidoping depois da luta, imediatamente, você não tem uma mudança do organismo do atleta que justifique você acordar ele 6 da manhã no dia da luta, quando o cara tá se preparando, recuperando peso e tal, para você fazer um procedimento. Então, acho que a USADA, às vezes, ela era meio inconveniente em relação ao funcionamento do esporte. Eu acho que uma empresa mais profissional vai ter essa visão. Fala assim, ó, se o teste fizer antes ou depois, dá no mesmo para pegar o doping? Dá no mesmo. Tecnicamente é igual. Então vou fazer o que não prejudica o esporte, né? Ou vamos tentar fazer esses testes para poder te avisar antecipadamente com a velocidade mais rápida, para poder te avisar, sei lá, mais cedo do que no dia do evento do UFC 200 que o teu funcionário vai cair. Não, cara. Você não pode me avisar no dia. Se você pegou ele no doping, esse exame você fez tem 30 dias, você tem que acelerar isso e me avisar antes. Você não pode atrapalhar o negócio com o exame antidoping. Ele tem que funcionar para ajudar o negócio, não para atrapalhar. Assim, eu acho que a DFSI é mais profissional nesse aspecto, tá mais ajustada, porque ela trabalha com ligas que visam
lucro, mais do que a usada estava, né? O ponto negativo que eu vejo é um ponto negativo que eu também via como a usada, como é o espalhamento da DFSI pelo mundo, né? Os atletas que tiverem lá treinando lá num buraco, na cidadezinha, lá no interior da Rússia, vai ser testado igual o cara que treina em Nova Jersey. A gente vai ter essa divisão. A usada já tinha essa dificuldade e eu não sei se a estrutura da DFSI vai melhorar isso, porque ela tem várias ligas profissionais, mas em geral o esporte que ela tá fiscalizando acontece nos Estados Unidos, né? Como é que ela vai fazer fora? Como é que ela vai fazer quando os eventos forem fora? Será que ela tem perna para fazer isso com o mesmo profissionalismo? Então é uma coisa que tem uma coisa positiva e tem uma coisa negativa que eu vou ver ainda vamos ver como é que você sai em 2024. Ô Meloto, eu tô mais fechado com o André, assim, eu acho, eu tenho a sensação que o controle antidoping do UFC caiu pra cima e não pra baixo. E você? Eu também tenho essa sensação. Cara, a usada só faltava fazer o exame antidoping no meio da luta, né? Parar a luta ali, cara, vamos testar aqui. Porque, era muito inconveniente. Tem diversos relatos aí de reclamações dos atletas, né? O cara com um voo marcado ali, tá quase entrando no avião, vinha ousada, tentando fazer um exame antidoping. E não ressarcia o cara, né? Então, assim, eu concordo com o André. E agora uma informação. O UFC disse que a expansão de testes vai ser maior. A expansão pra global, né? Pra conseguir atender mais regiões, mais lugares vai ser maior. Eles têm 5 mil funcionários pelo mundo aí pra fazer esses exames. Aí, Barbie, dá uma chance aí para essa nova agência reguladora. Não, é igual eu falei, eu não conheço a agência, eu assumo que é a minha falta de familiaridade com ela. Eu só fico preocupado com essas mudanças mesmo, muito baseado nessa questão que eu falei, que é tipo assim, você tá demitindo a agência por insatisfação, mas a ideia da agência fazer os exames antidoping, obviamente, iria causar insatisfação, porque eles estão essencialmente tirando seus atletas de combate, sabe? Mas assim, eu torço por isso, eu acho que inclusive o André e o Meloto aqui, eles têm um conhecimento maior a respeito disso, e os argumentos que eles deram são extremamente válidos e extremamente sólidos. Eu estou um pouco mais confiante agora depois de ouvir eles. Eu acho que assim, a gente não tem papas na língua para censurar e criticar o UFC e o evento quando necessário, mas nesse caso eu acho que a mudança ela pode de fato surtir efeitos e qualificar melhor essa parte do controle de doping dos atletas e nivelar, igualar mais o próprio serviço, né? A gente tem aí a disparidade de quantas vezes o Borrachinha foi testado versus os atletas ali da Rússia, por exemplo. Então, acho que a usada comeu algumas bolas mesmo, e se dá para ir para uma empresa maior, mais profissional e que pode entregar melhores resultados, acho que a troca foi bem-vinda. O tempo vai dizer se foi uma troca certa ou não, né? A gente pode voltar a esse assunto aí daqui 6 meses. Todos prontos com a listinha na mão para a gente partir para o relato de quais são as lutas, o card para 2024 que os senhores prepararam? Sim ou não? Posso começar, Meloto? Já peguei meu pergaminho aqui. Então começa o senhor. A gente vai fazer o seguinte: rodadinhas rápidas de Meloto, André Bittencourt e João Menegali Barbie. Começando com Igor Meloto e começando pelas categorias femininas. Qual a primeira luta entre girls que você quer ver em 2024, Meloto? Weili Zhang defendendo o cinturão dela contra a Tatiana Suárez. Essa luta, é justa, uma luta justa. A Tatiana já merecia. Ela vai enfrentar a Amanda Lemos agora, mas já merecia. Cara, tem um encaixe técnico absurdo que pode dar ali. Vai gerar uma luta boa, chamar atenção, vai entreter o público. Só uma coisa, né? A gente tá falando, nesse caso, você tá falando do peso palha, certo? Porque a Zhang tá ameaçando subir para disputar o cinturão dos moscas. Essa categoria no peso palha, correto? Sim, mas a Grasso não vai lutar tão cedo, né? Tá com a mão lesionada. Lutão. Provavelmente essa luta devia estar na lista dos senhores, hein, Barbie e André?
É uma luta bem legal de a gente assistir, cara. Eu acho que eu concordo que a Tatiana já estava em condição de partir para isso aí. Eu acho que ela merece, fez por onde, fez um bom ano aí anterior. Mas eu vou te falar que essa não tá no topo da minha lista, não. Tem outra luta que eu quero ver antes dessa aí, né? Quer dizer, a gente tá falando assim, tem qualidade de luta, né? Tem aquela que você tá sonhando em assistir e aquela que se você acha que merece. Essa aí eu concordo com o Meloto, é uma tá na categoria do merece. Merece sim. Puta, André, eu vou te falar que eu acho difícil você, ou o Barbie, ou o próprio Meloto de volta, me surpreender com uma luta que me deixe mais na ponta dos cascos para assistir do que essa. Assim, o meu batimento cardíaco acelerou quando eu vi esses dois nomes. O Barbie, antes da gente passar para a próxima, e quem vai falar a próxima é o André, em 15 segundos, capitão, nunca te deu um desafio tão grande, você bate no peito e fala que desafio pro capitão, serviço dado é serviço feito. Em 15 segundos, quem vence a luta e por quê? Zhang e Tatiana Soares. Pô, mas aí você me quebra em absoluto. Eu acho que eu apostaria na Zhang hoje, mas por uma margem muito mínima. É só porque eu acredito que ela tem um jogo mais variado. E no dia de hoje, eu acho que ela é mais completa e eu acho que ela é muito boa em todas as áreas. Eu realmente acho complicado ver ela perdendo esse cinturão para alguma outra atleta, mas assim, é uma luta muito complicada. Missão dada é missão cumprida mesmo, hein, capitão? Que orgulho do senhor, hein? Que orgulho. André, qual que é a sua... Diga aí, a sua primeira e a nossa segunda luta da lista para casarmos em 2024 entre as mulheres, por favor. Então, a minha luta é uma luta de legado e é uma luta fora do UFC. É uma luta que pode acontecer, que seria da Cris Borg enfrentando a Larissa Pacheco. Muita gente vai falar a Cris Borg enfrentando a Kayla Harrison, mas ninguém quer ver a Cris Borg se jogando no chão. Eu acho que um jogo de trocação da Larissa Pacheco contra a Cris Borg seria uma luta interessante. A Cris Borg finalmente com o PFL versão 2.0 passa a ter um evento em que a gente tenha atletas para competir com ela. No Bellator não tinha o que fazer, né? Ela já tinha varrido a categoria, quem você trazia para brincar com ela brincava igual o gato brinca com a presa, não deu para ninguém. Então, assim, acho que é legal de ver. E a Cris tá com 38 anos, então, assim, se não for agora, não vai ser nunca mais. Ela pode colocar aí mais um cinturão na prateleira de Grand Slam dela aí. Barbie, Cyborg versus Larissa Pacheco. 15 segundos, quem vence por quê? Meu pai, cara, é impossível apostar contra a Cris Borg, contra qualquer pessoa que não seja a Amanda Nunes. Vocês têm que entender que praticamente durante toda a carreira da Cris Borg, ela basicamente nunca tomou atraso na carreira. Fora tomar um nocaute com 1 minuto de luta, praticamente nunca passou dificuldades. Ela é absurda. Eu apostaria nela. Muito bem, muito bem. Lutão, hein, André? Que você foi pescar aí. Essa aqui ninguém puxou. Ô Barbie, a tua luta do peso feminino para acontecer em 2024, tua primeira da rodada aí, quem que você manda? O que você pensou aí pra gente? Pois é, então, a minha luta também vai ser com a Weili Zhang, mas com uma oponente diferente, porque essa é daquelas que, assim, se o UFC não casar, eles estão perdendo a oportunidade, que seria Weili Zhang contra Yan Xiaonan. Bicho, luta, faz um UFC na China, faz um UFC em Macau, sei lá, algum lugar ali, e coloca essas duas na luta principal. Cara, eu acho que é simplesmente uma oportunidade boa demais pro UFC deixar passar, e eu acho que eles nunca não, né? Eu acho que eles não vão ter outra oportunidade de colocar dois lutadores que são nativos da China para disputarem um cinturão, um contra o outro. Eu acho que não é uma coisa que vai acontecer tão cedo. O UFC não deveria perder essa oportunidade. É um dos maiores países do mundo, é uma das maiores populações do planeta. Pô, não sejamos bestas com isso. Façam essa luta. Barbie, eu concordo, acho que seria um lutão, tem toda essa justificativa das duas serem chinesas. Acho até que essa luta vai acontecer mesmo, porque eu concordo com você também que é uma oportunidade de negócios para o UFC e eles olham para isso sempre em primeiro lugar. Só fico pensando se não tem um mismatch aí nessa luta, hein? Cara, para ser sincero com você, mas a Zhang foi mismatch até quando ela tava disputando o cinturão, sabe? Ela foi pegar o cinturão e já era tipo assim, pô, mas esse casamento aí... E era contra a campeã, né? O casamento contra a campeã e a gente já tava... Tem alguma área que a campeã pode dar trabalho pra Zhang? Ela é só muito absurda pra categoria, mas eu boto fé no que você tá falando. Mas a última luta da Zhang foi a mesma coisa, né? Chegou a hora da luta e a gente tava... cara, não tem muita área que... Contra a Tatiana, eu não vejo esse mismatch. Contra a Xiaonan, eu
Eu não consigo enxergar a possibilidade da Zhang perder essa luta. Mas, Meloto, vamos lá. Qual que é a tua próxima da lista aí? Bom, a minha próxima é Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko 3. A trilogia entre as duas. Precisa ocorrer, tá um capítulo aí em aberto. A última luta foi empate. E, cara, a história precisa ter um ponto final. A Valentina merece, é a GOAT da categoria. O encaixe técnico dessa luta é incrível, né? Pra gerar entretenimento. É uma luta equilibradíssima. Então, nesse contexto todo aí, histórico, o público tem interesse, eu acredito, porque a segunda luta delas foi incrível. Basta a questão da logística aí, de casar. E eu acredito que o UFC tem interesse em fazer. Ô, Meloto, essa luta, ela não tá casada mesmo ainda, né? Não tá casada, mas tem a sinalização positiva do UFC. Quando aconteceu o empate, logo depois o Dana White falou, sim, nós queremos fazer a revanche. Ô, André, Barbie, vocês querem que a próxima luta da Alexa Grasso seja contra a Valentina? 3 seguidas? Cara, pra mim, questão de empate não tem discussão. Deu empate em disputa de cinturão, tem que refazer a luta imediatamente, sem conversa. André, pode discordar, tá? Eu concordo, tá na minha lista, inclusive, o Meloto acabou de buscar um dos nomes na minha lista. Essa é uma luta que eu quero ver. Eu acho que a gente ficou com essa dúvida se a Valentina ainda daria conta, se a idade está chegando para a Valentina, se ela caiu a performance. Então, ela quebrou a mão durante a luta, e aí, não é desculpa, mas é desculpa, né? Então, a gente quer ver, assim, as duas 100%, seria uma luta interessante. Eu concordo com o Meloto, acho que o casamento das duas casamento técnico é muito bom, é uma luta muito boa de ver, e assim, do ponto de merecimento, também concordo com o capitão. Empate tem que ter, não adianta. Empate fica com o campeão porque tem que ficar com alguém, mas tem que definir essa luta aí. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, então. Erin Blanchfield contra Manon Fiorot. Essa luta, ela tá na lista de algum de vocês três? Para mim, tá Manon Fiorot contra a vencedora de Grasso contra Shevchenko. Eu acho que seria mais interessante do ponto de vista de assistir a luta. Tá? Eu não acho a Erin Blanchfield, não colocaria ela nessa briga aí por enquanto. E essa luta Manon Fiorot contra a Erin Blanchfield, ela tá casada já, Meloto? Sim, tá casada, vai rolar no dia 30 de março. Eu acho assim, com essa luta casada, com essas duas que estão pedindo passagem na categoria peso mosca, com facas e foices na mão, concordo com vocês três de que a terceira luta entre Grasso e Valentina tem que acontecer simultaneamente para definir aí quem que vence. Agora, quando o André fala que quer ver Fiorot pegando a vencedora de Valentina e de Grasso, tendo já essa luta casada, já não sei se o André sabia, teu palpite é na Fiorot contra a Blanchfield, ô André? É uma luta muito dura, tá? Mas eu acho que o jogo em pé, o controle de distância da Fiorot é muito bem. Ela é uma das poucas atletas que consegue usar bem esse controle de distância, então acho que ela tem condição de lidar contra a Blanchfield, sim. Mas assim, é um 60-40, é bem apertado esse combate, não tem favoritismo grande, não. Eu só quero dizer que eu concordo, Blanchfield campeã, R$400 no bolso do Rampazzo no fim do ano. Porque quem colocou ela como campeã no dia 31 de dezembro de 2024 fui eu. Manon Fiorot vai estar fivelando o cinturão. Os senhores não perdem por esperar. Fala aí, capitão. Fala que eu tô vendo o senhor com a boca aberta daqui. Trema, Rampazzo, trema. Você sabe o que está vendo. Você sabe que o que é seu tá guardado, Rampazzo. E qual que é a sua luta? Não, deixa eu comentar aqui que eu coloquei uma luta aqui, e essa aqui, eu vou dizer assim, eu tenho duas lutas na minha lista, que é a luta Rancor do Capitão. Por que Rancor do Capitão? É que essa é a luta que, tipo assim, circunstancialmente, ela não deveria ser casada e provavelmente não vai, mas eu ainda assim gostaria de ver. E uma dessas é Erin Blanchfield contra Valentina Shevchenko, porque pra mim era isso, sabe? A Shevchenko era o topo da montanha, e aí a Blanchfield estava subindo a montanha. Aí a Shevchenko perdeu o cinturão antes disso acontecer. Então eu não sei mais se essa luta vai acontecer, mas eu ainda assim gostaria muito de ver ela. Eu acho que essa seria idealmente a luta de uma das maiores passadas de tocha que a gente poderia ver no MMA. É literalmente a pessoa que está entrando aí no declínio físico, pegar a lutadora que está chegando no seu auge e falar, aqui, agora é seu, sabe? Gostaria muito de ver essa luta. E essa luta é muito provável de acontecer se a Grasso e a Fiorot vencerem, né? É possível, mas eu não tenho certeza. Porque vai sobrar quem ali? A Tayla Santos foi demitida, bizarramente.
que era alguém que podia estar nesse imbróglio aí. Acho que ficam essas 4 aí meio se lutando, se matando e degladiando. Alguém discorda? Praticamente vai ser um GP, né? Quem vencer das 2 lutas se enfrenta no final do ano. Ô Meloto, qual que é a última rodada aí, hein, das lutas femininas? Fale agora ou cale-se para sempre? Bom, uma luta que tem que ocorrer em 2024 é Mayra Bueno Silva contra Juliana Penha, né? As duas aí. Não. O Meloto vai roubar todas as minhas lutas agora, não é possível. Pô, fica essa difícil também não tava citar na essa. minha lista, só pra constar. Pô, não tem como não citar essa, né? Eu fui o primeiro que levantei a mão, então é essa, né? Tem um histórico aí entre as duas, né? Que elas vivem se provocando. O mérito, né, existe pra luta acontecer. A Juliana Penha merecia. Só a questão da lesão aí que impediu ela de estar disputando o cinturão agora. E, cara, acho que tem o interesse do público, tem o interesse do UFC. Deve acontecer sim em 2024. Depois que a Amanda venceu a Irene Aldana daquele jeito absurdamente soberano, como só a Leoa sabia fazer, e se aposentou, eu acho que todo brasileiro pegou um pouco de ranço da Juliana por causa daquele falatório, aquele nhenhenhé, que começou lá dentro e continuou depois e tudo. Todo mundo quer ver a Mayra Bueno dar uma coça nela. Será que é isso, André? Com toda certeza. Olha só, a Juliana, não é só o que ela fala, né? Eu acho que a Juliana, ela vive num mundo paralelo, e eu acho que ela precisa ser trazida de volta à realidade. Eu acho que o que ela apanhou da Amanda foi pouco, ela precisa de uma segunda dose do remédio. Não sei, sinceramente, não sei se a Mayra consegue, tá? Não sei se a Mayra consegue, mas se a Juliana, numa disputa entre elas, a Juliana vence, a gente vai ter uma das campeãs mais fora da caixinha que o UFC já teve. Seria equivalente a ter quase, vou exagerar aqui, mas Colby Covington como campeão, sabe? Uma loucura sem fim. Então, assim, eu espero que a Mayra faça lá o seu trabalho e traga a Juliana de volta para o mundo real, porque ela tá realmente fora da casinha. Sobrou alguma ou meu tu roubou tudo? Sobrou alguma na tua lista aí, André? Pra mim a lista já acabou. Capitão, alguma coisa? Dá pra competir com o Meloto não, cara. O psicopata da informação. Vai lá, capitão. Eu tenho uma aqui. Essa é a luta que eu gostaria de ver. Como disse meu colega Rampazzo alguns podcasts atrás, seu capitão é um purista da luta. Eu gostaria de ver Natália Silva contra Rose Namajunas. Só porque não tem como essa não ser uma luta linda. Não tem como essa não ser uma luta 100% maravilhosa. E eu gostaria muito que ela acontecesse. Tô até salvando aqui. Eu acho que, inclusive, ela faz sentido em termos de ranking, porque a Rose já estreou disputando no top 5, mas ela perdeu. Enquanto isso, a Natália está no top 9, com uma sequência de, acho que 4 ou 5 vitórias dentro da categoria. Acho que 4. Coloquem uma contra a outra, cara. Vai ser uma luta excelente, vai ser uma luta bonita de se ver, daquelas que enchem os olhos mesmo. E tem alguma informação sobre a categoria que a Rose deve permanecer em 2024, pessoal? Provavelmente vai continuar no peso mosca mesmo. Tem essa... Ela quer continuar se testando nessa categoria. Ela deu uma resposta brava para um fã que falou assim, não, você devia descer, e ela falou, eu estreiei na categoria pegando uma top 3, quebrei a mão e ainda assim dei trabalho para ela, então eu acho que ela vai se manter nessa categoria mesmo. Perfeitamente, muito bom. Bom, então, cara, de fato a categoria peso mosca virou o creme de la creme do MMA feminino no mundo, né? Chegamos nesse cenário mesmo, né, André? A profundidade da categoria tá impressionante, né? Enquanto a gente tinha a Valentina Shevchenko dominando a categoria, a gente tinha uma categoria que não andava, né? Tinha uma discrepância ali. Ela fez uma sequência gigante de vitórias ali defendendo seu cinturão, mas com a saída dela do topo, a coisa embola, né? A gente viu esse mesmo efeito acontecendo na categoria peso médio quando o Anderson saiu, acontecendo na categoria dos meio pesados quando o John Jones saiu. Assim, você vê que a categoria, ela de repente passa a ser extremamente competitiva, deixa de ser uma terra arrasada. Então, assim, para a categoria foi muito bom a Valentina ter perdido, ter saído dessa dominância e chegando também outros atletas. Então, assim, eu acho que tá a categoria mais profunda feminina hoje. Partiu agora para os palpites das categorias masculinas. Desculpa. Vamos começar agora com um casamento de lutas das categorias masculinas. Quais lutas entre os homens queremos, precisamos, devemos assistir em 2024? E dessa vez, André, eu vou começar com você, pro Meloto parar de ser fominha, né? Vamos prestigiar o nosso convidado, nosso ilustre convidado, nosso padrinho aqui no Três Tapinhas.
Começamos com você, o André. Qual luta você precisa, quer, deseja ver entre os homens neste ano de 2024? Então, uma luta interessante, eu acho que na mesma pegada da gente de ver um estilo contra estilo aí, eu gostaria de ver o vencedor de Dvalishvili contra Cerrudo pegando o campeão, o O'Malley, né? Acho que o O'Malley escolheu uma luta ali contra o Marlon Vera, que ele tem boa chance de passar, acho que ele deve passar, e Dvalishvili contra o O'Malley ou Cerrudo contra o O'Malley seria legal. Se eu tiver que torcer para uma, eu prefiro o Dvalishvili, tá? Eu acho que ele já roubou a jaqueta e agora pode fazer uma promoção interessante dessa luta, seria legal de ver. Dvalishvili versus O'Malley, lutaço. Até para tem até um elemento de vingança, né? Com o que você acabou de falar com relação ao Aljamain Sterling, lutão mesmo. Quem vencer fica com a jaqueta. O capitão, e a sua? Bom, no tema aqui de Sean O'Malley, eu gostaria muito de ver Sean O'Malley contra Cory Sandhagen. Eu acho que essa luta aí é da mesma forma que eu falei de Natália Silva contra Rose Namajunas. É uma luta para encher os olhos, cara. É uma luta que ela pode não ser a luta mais porrada, sangue, briga para todo lado, soco sobrando, mas vai ser uma luta com certeza linda, de encher os olhos, e eu gostaria muito de ver ela acontecendo. Anotado aqui. Seu primeiro palpite está no peso galo também? Palpite não, Meloto, perdão. A luta que você deseja está no peso galo também, ou vamos mudar de categoria agora? Olha, se eu fosse por uma ordem cronológica, uma ordem de mais interesse que eu tenho, não ficaria pelo peso galo, não. Ficaria pelo peso pesado. Vou começar por uma luta aí que, pra mim, seria a maior luta da história do MMA, que no caso, não é tão possível assim, mas... Manda bala. Francis Ngannou contra John Jones. Ô Meloto, você tá sabendo de alguma coisa que a gente não tá sabendo? Não, na verdade, assim, em termos logísticos, é quase impossível. Mas só uma pessoa que tá negando isso, que não quer que ocorra. Só uma parte que não quer, que é o UFC. Porque os lutadores querem e a PFL quer. O público quer, então por que não ocorre? Porque o UFC não quer. Mas assim, cara, eu não posso deixar de cobrar e exigir que isso ocorra. Os fãs têm que pedir. É assim com a voz que a gente vai conseguir, de repente. No boxe ocorre promoções cruzadas, né? Ocorre o tempo todo. Luta de um outro empresário contra o outro. Por que no MMA não pode acontecer? Né? O UFC, infelizmente, tá monopolizando o negócio aí e acaba não acontecendo. Mas, sim, pra mim, essa luta é a luta que mais deveria acontecer em 2024. Aproveitar aí o John Jones logo vai se aposentar, né? Então, agora ele tá no ápice em termos de conquistas. Nunca se teve um cara tão grande no MMA, ao mesmo tempo, pra enfrentar um cara que também tá maior ainda agora, né? Que ele teve um resultado polêmico lá contra o Tyson Fury. O Francis Ngannou tá maior ainda, né? Do que ele era antes. Então, cara, essa seria pra mim a maior luta da história. O John Jones toparia essa luta, Meloto? Sim, os dois topariam. Uau, bom, seria de fato a maior luta. Acho que teríamos uma nova luta para chamar de luta do século, né, André? Concordo, eu acho que, mas assim, o termo de negociar, o business do negócio é muito difícil de acontecer, né? O UFC deve ter 1 bilhão de chaves no contrato dele que vão impedir que o John Jones faça qualquer coisa que não tenha chancela do UFC, e para ele liberar, imagina assim, o campeão do UFC, o maior atleta da história do UFC, que o UFC gosta de chamar o maior de todos os tempos, porque luta no UFC, luta contra o Ngannou e perde. O baque pro UFC, assim, nossa, o melhor que você tem a oferecer não deu conta do melhor da PFL. Significa que seu evento talvez não seja tão bom assim. E assim, eu acho que isso é uma mancha pro negócio que o UFC jamais permitiria acontecer. Acho que pro John Jones fazer essa luta, ele tem que sair do UFC, de alguma forma. Como o Francis Ngannou fez, por exemplo, eu sou campeão, vou ficar 1 ano sem lutar, a cláusula do campeão não me pega mais, eu vou embora daqui. E aí, mas assim, o John Jones tem que querer muito para poder fazer uma manobra dessa igual que o Francis Ngannou fez para poder fazer essa luta. Seria pro legado dele realmente impressionante, mas eu não sei se ele precisa. Eu acho que o John Jones prefere ficar reinando dentro do UFC do que se arriscar para fazer essa manobra toda. Eu também acho assim, a gente como fãs adoraria essa luta, mas é um clássico exemplo de alto risco e baixa recompensa para o John Jones e para o UFC. Então eu consigo enxergar essa luta acontecendo realmente no campo dos sonhos, Meloto. Mas a gente tá aqui, sonhar não custa nada, né, Meloto?
Vamos para a segunda rodada, e a final dessa segunda rodada vai ter um pequeno break com uma surpresinha aí que eu vou falar na hora. Ô André, inicia a segunda rodada. Qual luta entre os machos a gente vai assistir esse ano em 2024? Eu queria ver um replay de uma luta que teve no passado, só que eu queria ver ela com um dos lutadores ganhando um pouco mais de massa. Eu queria ver o Max Holloway, que não tem mais nada para fazer na categoria dele, subindo para enfrentar o Dustin Poirier. Mas eu queria o Max Holloway subindo com uma carcaça de peso leve, né? Eu acho que o Max Holloway teve uma desvantagem física muito grande na primeira luta que ele teve contra o Poirier. E eu acho que foi pau a pau. E são dois lutadores que têm um jogo de trocação bonito de se ver. Seria uma luta, como diz o capitão, de encher os olhos. Eu acho que tecnicamente seria bem legal da gente poder ver isso aí. Mas aquilo, né? O Max Holloway precisa ganhar massa e definitivamente subir de categoria, né? Porque se for só para se experimentar na categoria de cima, como por exemplo o Adesanya fez na categoria dos meio pesados, assim, eu só não vou cortar peso e vou lá ver qual é, eu acho que não daria pro Holloway. Mas o Max Holloway, versão bombado, acho que poderia ser legal enfrentando o Poirier. Lutaço. Capitão, qual a tua próxima? Minha próxima eu também vou entrar aqui, mais uma vez, na luta Rancor do Capitão. Essa luta aqui é entre Shavkat Rakhmonov e Colby Covington. Por quê? Porque eu quero ver o Colby apanhando, bicho. Mas essa luta também faz sentido em termos de ranking, né? É tipo assim, eu vi o Colby ao longo de muitos anos recusar praticamente todos os contenders que tinham na categoria. E acho que agora chegou num momento que... eu vou já deixar isso aqui, que isso vai ser spoiler de outra luta que tá na minha lista, mas o Belal Muhammad tem que disputar esse cinturão na próxima luta, bicho. Ele tem que. Quem quiser argumentar contra isso, a gente vai brigar pra caramba, porque o que mais esse cara pode fazer dentro da categoria, sabe? Eu realmente acho que não tem muito mais que ele possa vencer. Então, coloca o Belal Muhammad pra disputar o cinturão e coloca o Rakhmonov pra dar uma surra no Colby. Uma surra! É isso que eu quero ver. Ô, capitão, eu acho que a luta que você não falou ainda, mas vai falar, que é Belal contra Leon Edwards, eu concordo 100% com o senhor, não sou eu que vou brigar com você dessa vez. Concordo 100%, é a luta a ser feita nessa categoria. Gostem, não... Essa coisa de que o Belal é modorrento, que o Belal faz luta chata, pelo amor de Deus, cara, é dominante, mostrou consistência, essa luta tem que acontecer mesmo, justa, interessante, um casamento legal, eu super concordo. Agora, Colby Covington Rakhmonov, zero chances dessa luta acontecer, na minha opinião. O Colby não toparia nunca uma luta dessa. Ok, você justificou bem a luta do rancor do capitão, tá justificado, mas infelizmente essa luta o senhor vai ficar querendo. Ô Meloto, e aí, qual que é a tua próxima para fechar essa segunda rodada aí? Bom, eu escolhi Alex Poatan contra Jamal Hill. Luta que tem que acontecer pelo cinturão dos meio pesados, né? Já que o Hill era o campeão anterior, não perdeu esse cinturão lutando, e sim porque ele se lesionou. Tem um histórico aí entre os dois, né? Que eles se encararam na vitória do Hill contra o Glover Teixeira aqui no Rio de Janeiro. Então eu acho que essa luta precisa acontecer. Tem um encaixe técnico muito legal também, 2 strikers. Vai ser interessante, vai ser divertido. E acho que vai ser o próximo passo do Poatan mesmo. André, segura o teu próximo palpite aí, porque é hora de Rampazzo Reage. Esse quadro bacaninha em que eu pesco 1 ou 2 comentários que houve no nosso vídeo aqui, do vídeo anterior, da edição anterior do podcast de Três Tapinhas, e leio aqui e reajo rapidamente. Ultimamente eu andei bonzinho, andei pegando 4, 5 comentários, dessa vez até para a gente não perder o time, serão 2 mesmo. O primeiro deles, do Sepp Hugo, abre aspas, 52 edições de Três Tapinhas em 2024? Olha aí, Meloto, olha aí, capitão, chamou a gente na chincha. Olha aí, meu padrinho. E aí ele traz depois, já que o comentário foi no vídeo em que a gente diz quem serão os campeões no dia 31 de dezembro de 2024, para o Sepp Hugo, no peso palha feminino, Weili Zhang, no peso mosca, Valentina, no peso galo, Raquel Pennington, e aí, homens, no peso mosca, ele cravou Brandon Moreno, no galo, Merab Devalishvili, no peso pena, Alexander Volkanovski, no peso leve, o Makachev, no peso meio médio, Shavkat Rakhmonov, no peso médio, o Chimaev, no peso meio pesado, o Alex Pereira, se mantendo ali até o dia 31, e no peso pesado, como eu também previ e imagino, vai estar ainda com o John Jones. E aí ele coloca aqui, observação, Charles jamais será campeão novamente.
Hugo, o senhor vem com uma profecia que desagrada 97% da população deste país. E o outro comentário que eu trouxe, este mais curtinho, né? Mas, por favor, eu quero até... quem vai reagir vai ser o André. Eu vou ler o comentário e quem vai reagir vai ser o André. É o comentário do Silvio Moura Júnior. Abre aspas. Eu assisto alguns programas e canais sobre MMA e vocês não devem nada a nenhum deles. Pelo contrário, são um dos melhores. Boa sorte para vocês em 2024. Ô André, fala aí, porque daqui a pouco eu tô começando a chorar. Não chora não, o trabalho de vocês é um trabalho de altíssima qualidade e eu gosto de ouvir os podcasts de vocês, é muito bom mesmo. Os comentários são muito pertinentes, então assim, a gente traz um trabalho de qualidade e quando a gente traz um trabalho de qualidade, esse tipo de comentário aí que a gente vai colhendo e vai se acostumando que vai chegar mais. Mas não chora, não chora. Agora, depois de ouvir isso de você, agora é que eu choro mesmo, André. Qual que é a tua próxima luta da lista, por favor? Então, olha só, a gente estava falando antes ali do Edwards enfrentando o Belal Muhammad, eu concordo 300% aí que o Belal Muhammad fez o suficiente, mas se o UFC forçar ele a lutar no UFC 300 contra o Edwards, o UFC tá fazendo todo o possível pro Belal Muhammad perder, né? A gente vai estar no meio do Ramadã, o Belal Muhammad, para não perder a oportunidade de lutar pelo cinturão, teria que fazer um esquema de treinamento em que ele não se alimenta durante o dia e só treina durante a noite para poder fazer o evento. Vai ser a pior preparação da história dele, né? Porque fisicamente vai estar debilitado, é muito difícil fazer esse arranjo para o cara fazer o treinamento que ele tem que fazer, dormir o que ele tem que dormir, fazer o que ele tem que fazer, vai ter que trocar o dia pela noite, enfim, é uma confusão. Então, eu acho, assim, desrespeitoso colocar esse desafio pro Belal Muhammad no UFC 300. Eu tinha pensado, assim, eventualmente, se essa luta acontecer, eu acho que o Edwards vai levar vantagem e deve vencer. E só um parênteses, ele já não viu a cor da bola até aquela dedada no olho na primeira luta entre eles, hein? Continua, André. Exatamente esse o ponto. Na primeira luta entre eles, ele não estava indo bem. Você faz um casamento desse, você quer manter o Edwards como campeão. Então, assim, para mim, na sequência, teria que ser o Edwards contra o Rakhmonov. Acho que o Rakhmonov chegou no topo lá e poderia ser um bom desafio, porque eu já tô achando que o Belal Muhammad não vai conseguir dar conta por todas essas coisas que eu expliquei. Então, a minha luta que eu gostaria de ver era o Rakhmonov contra o Edwards. Acho que vai ser lutão. Ou seja, é o que tudo indica, não veremos Leon Edwards no UFC 300, porque os prováveis e justos adversários são todos muçulmanos, né? Fala aí, Meloto. Então, o Belal Muhammad ele disse que ele não tem problema nenhum lutar se preparar durante o Ramadã. Ele disse que, pelo contrário, ele até consegue se adaptar de uma forma que ele se motiva a ponto de se preparar e lutar melhor ainda. Eu não acredito nisso não, cara. Eu tô achando que Allah vai puxar o pé dele na noite. Ô, capitão, você tá com alguma luta engatilhada aí? Quer falar alguma coisa? Uai, mas demais. E essa aqui, olha só, essa luta aqui eu acho até interessante que ela não seria uma luta por cinturão, mas eu gostaria de ver Israel Adesanya contra Khamzat Chimaev. Eu acho que é engraçado que essa luta não seja uma disputa de título, mas eu acho que a grande questão a respeito dessa luta que sempre foi o Chimaev consegue quedar alguém que tenha a noção espacial do Adesanya, porque a defesa de quedas aqui do Adesanya é muito mais uma questão de saber onde que ele está o tempo todo e conseguir se virar bem no clinch, mas só que em geral quando os caras voaram nas pernas dele e conseguiram agarrar, eles conseguiram quedar. E por cima, eu acho que todo mundo já sabe o que acontece por cima, né? Sempre foi aquela questão de a gente queria ver essa sendo uma disputa de título e atualmente não seria mais, mas ainda é uma luta que eu gostaria muito de ver. Deixa eu pegar essa sugestão de luta do capitão e fazer uma pergunta de improviso aqui pro André, Meloto. Posso rapidinho? Porque a gente tem que aproveitar a presença de um especialista como esse aqui na nossa frente. Claro. Ô André, a gente vai ver Khamzat Chimaev campeão em 2024? Na categoria dos pesos médios, acho que não. Acho que se ele for ser campeão, ele tem que dar um jeito de convencer o UFC que ele desce para a categoria dos meio médios. Acho que nos médios ele vai ter dificuldade. Vinha num hype gigantesco, mas nos últimos combates a gente viu que é um lutador que tem um round, né? Passa de um round, o gás acaba, e se ele souber, alguém conseguir lidar isso com ele na categoria de cima, eu acho que ele vai ter dificuldade. Então, assim, ele pode se aproveitar nesse momento que a gente tem Duplessis
Strickland, que eu só acho que são caras que teriam dificuldade de lutar contra ele, e ele poderia até chegar lá no ouro, mas para se manter lá, eu acho que a categoria é mais profunda do que um round. Então acho que o Chimaev teria dificuldade. Então, para o senhor, Chimaev não vestirá cinturão em 2024? Eu acho que não. Uau! Olha que se o senhor cravar essa, que é uma previsão contra-intuitiva, celebraremos essa gravação, traremos esse áudio e vamos impulsionar ele, compartilhar ele, viralizar ele no YouTube, hein? E outra coisa, vocês tem que pensar bem aí no que vocês vão fazer, porque dentro do palpitão tem uma palpitão extra, que é quem termina o ano como campeão, tá? Vocês vão ter que palpitar para todas as categorias, valendo com pontos no palpitão. Então, pensem bem nos palpites de vocês. Não sei se vocês já gravaram um podcast falando disso. Se quiser mudar de ideia, dá tempo, né? Porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é a aposta lá do palpitão. Exato. Estamos ansiosos para entrar para esse clubinho de ouro do palpitão do canal Contragolpe. Ô, Meloto, qual que é a tua próxima luta aí que você selecionou? Conta pra gente e comenta o que você quiser comentar aí, que faz tempo que você não fala. Não, eu só ia acrescentar que eu tentei pesquisar essa informação, não conseguia confirmar, mas parece que o Leon Edwards também é muçulmano. Então, os três envolvidos nessa luta, nessa possibilidade de próxima disputa de cinturão dos meio-médios, né? Tanto o Edwards, quanto o Belal, quanto o Shavkat Rakhmonov, os três seriam devotos aí dessa religião. Deixa eu fazer uma pergunta, que importante, né? Algum de vocês três aqui é muçulmano? Não. Porque, pelo amor, todo mundo é muçulmano? Mas assim, existem formas de conseguir se adaptar, né? Tanto é que outros esportes, os caras se adaptam, o calendário do futebol não é interrompido por causa disso. Então, é possível que eles lutem, né? Mas tem lutadores que talvez por cortar muito peso, aí que é o problema, né? Talvez o caso do Belal Muhammad não seja. Ele disse que se prepara até melhor, ele acha que é até melhor pra ele. Mas enfim. Bom, minha próxima luta... Qual a próxima luta, Meloto? Manda bala aí. Minha próxima luta que eu escolhi aí pra fechar essa lista, né? Não sei se a gente vai fazer só 3 de cada um. É Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan. 2, a revanche entre eles. Muita gente prefere, obviamente, o Charles, né? Disputando esse cinturão. Mas eu acredito que pela luta que eles fizeram, né? Tanto o Tsarukyan contra o Islam e o Charles contra o Islam, as lutas anteriores, quem deu mais jogo, quem mais deu dificuldade pro Islam foi o Tsarukyan. Então, em termos técnicos apenas, tá? Eu preferia ver uma revanche entre o Tsarukyan e o Islam. Mas eu andei vendo em alguns canais dos nossos colegas aí, não vou saber exatamente o que eu vi em mais de um vídeo, dizendo que essa luta, eu realmente não estou lembrando se foi no Encarada ou no Laerte Viana, que tá muito bem encaminhado já Tsarukyan contra Charles do Bronx. Eu não vi nenhuma informação, tá? O que eu vi foi a especulação por conta dos stories postados por ambos, tanto pelo Charles quanto e o Tsarukyan no Instagram. O Charles compartilhou uma postagem do Jorge Patino Macaco, dizendo Charles Oliveira is back, né? Está de volta. E o Tsarukyan disse que tem grandes novidades chegando em breve. Então foi basicamente isso. Associaram a isso que os dois fizeram ao mesmo tempo que a luta tá casada. Mas eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais. Eu acho uma tendência, sim. Mas ainda assim eu gostaria muito de ver a luta que eu citei antes. Porque essa é a luta a se fazer no peso leve. Ou essa, ou o próprio Charles, né? Que estava casado e a luta não aconteceu porque ele se lesionou. Se os dois vão lutar entre eles, provavelmente isso sinaliza o Islam disputando o cinturão contra o Leon Edwards. André, você acha possível essa luta? Aliás, Leon Edwards versus Islam Makhachev. Essa luta está na lista de algum de vocês três? Não, na minha lista não tá, não. Eu acho que o Islam, ele tem esse desejo, mas o Dana White não concorda muito com ele, não. Ele acha que ele tem que fazer mais defesas, ou pelo menos alguma defesa, contra alguém da categoria de peso dele, né? Ele não defendeu ainda a categoria dele, tá parada, o top 5 não consegue andar, né? E ele precisa fazer essa categoria, que é uma das mais profundas do MMA, se movimentar. Eu acho que o Dana White vai dar uma segurada. Ele tem que fazer, ele quer fazer 3 lutas em 2024, né? Foi isso que o Makhachev falou que gostaria de fazer. Lutar uma agora antes do Ramadã, uma depois, no meio do ano, e uma no final do ano. Se ele fizer 2 boas vitórias contra contenders da categoria dele, pode até ser que ele tenha uma oportunidade dessa categoria de cima nesse momento. Mas, assim, de imediato, acho bem complicado essa luta sair do papel. Muito bom. André, qual que é a tua próxima luta aí do
da tua lista. E legal essa análise que você trouxe aí para colocar um pouco os panos quentes, tipo, menos, né, Islan? E qual que é a tua próxima luta aí, André? Então, a minha próxima luta, ela precisa de um alinhamento de planetas para acontecer. Ela não é uma luta fácil de acontecer, mas é uma luta que eu acho que seria uma luta muito boa para o público zagalinho, para um UFC Brasil. A gente podia, se o Johnny Walker conseguir vencer seu próximo combate, você pode ter o Walker contra Poatan. Puta, cara, essa luta tem rivalidade já, inclusive, estabelecida, né, entre os dois. Já, né? O Johnny Walker tinha dado, o Poatan tinha provocado algumas coisas com o Johnny Walker, assim, de fininho, só mostrando, ele tava fazendo stories, mostrava a luta do Johnny Walker aparecendo no fundo, fez algumas coisas há algum tempo atrás, né? Mas eu acho que seria uma luta interessante, porque eu acho que o casamento é interessante, né? Os dois vão pra trocação, os dois têm mão bastante pesada, eu acho que seria legal de ver, mas só tem um pequeno problema chamado Ankalaev no meio do caminho ali do Johnny Walker, que ele vai ter que resolver esse problema para poder chegar lá. Para mim, essa é uma luta inevitável, caso os dois vençam a próxima rodada. O problema é esse que você acabou de mencionar. Concorda, Capita? Peraí, perdão, repete a pergunta. Tô dizendo que concorda que essa é a luta a se fazer, aí você corta isso tudo, tá, Meloto? Concorda com o que o André falou e que a chance disso não acontecer basicamente está fundamentado no Ankalaev? Com toda certeza. Eu acho que é muito o que a gente conversou aqui, da questão de logística não funcionar muito a favor. Mas, cara, o tanto que essa luta seria grande no Brasil, só pelo fato de são cara, só pela personalidade deles, de quem eles são, seria uma coisa muito interessante de se ver. E é aquela luta que também não tem como terminar num nocaute brutal. Seria divertido. E qual que é a tua próxima luta da listinha aí, Capita? Cara, minha luta aqui minha próxima é Umar Nurmagomedov contra Said Nurmagomedov. Eu sei, mas eu ainda assim gostaria de ver, sabe? Porque eu acho que a minha maior picuinha com essa galera que vem surgindo aí do Daguestão, da Rússia, é que eles nunca lutam entre si. Tipo assim, tem um desses caras, tem dois desses caras em toda a categoria, esses caras nunca lutam entre si, sabe? E às vezes eu fico pensando, o jogo deles é muito bom, como que o jogo deles funcionaria contra outro cara que tem um jogo similar? E nesse caso, eu nem acho que entra nessa perspectiva, porque o Said não luta da forma que você espera que um Daguestão lute, sabe? Mas eu ainda acho que essa é uma luta extremamente interessante pra gente medir o nível do potencial do Said, do Umar, contra um cara extremamente sólido e já bem estabelecido na categoria. E eu detesto a ideia que eles têm que eles estão querendo fazer o Umar pular 40 passos e já jogar ele direto pro top 5. Bicho, essa categoria é muito difícil. Deixa ele lutar contra uns caras menos complicados antes de jogar ele já na parte mais complexa de todo o UFC, sabe? Eu acho que essa é uma luta excelente. Seria um lutão mesmo. E realmente tem uma certa autoblindagem desses daguestaneses, né, Meloto? O que acontece ali, hein? A última vez que eu vi um russo enfrentar um russo em um grande evento assim foi o Alexander Volkov contra o Vitaly Minakov pelo cinturão do Bellator dos pesos pesados, mas no UFC eu não tô lembrando também, hein? Que coisa, né? Deveria acontecer com mais frequência mesmo. Boa bola levantada pelo capitão. Seria um lutão. Vamos fechar aqui então essa nossa edição de podcast Três Tapinhas, lutas a casar, com uma última rodada entre vocês três. Quais as lutas suculentas? Ficou faltando alguma aí, André? Ficou faltando, Meloto? Ficou faltando o Barbie? Tem que trazer. Vamos rechear esse card. Fala aí, Meloto. Bom, eu vou colocar aqui uma luta que ocorreu ano passado, que eu preciso ver essa revanche, eu quero ver essa revanche. Israel Adesanya contra Sean Strickland, pelo cinturão dos médios. Acho que aquela versão do Adesanya ali, pra mim não foi o melhor Adesanya lutando, tem que ter uma nova luta entre os dois, pra ele mostrar ali que realmente é melhor que o Strickland, o que eu acho que ele é. Nogueiro! Explica, capitão. Não é nada demais. É só porque, pra mim, quando você tem eu sou contra revanches imediatas em geral, mas pra mim, quando você tem uma performance autoritária no nível que foi naquela luta que o Strickland fez, é tipo assim, sempre existem circunstâncias, sabe? Todo lutador entra com circunstâncias atrás dele e às vezes existe muita coisa que impedem que o lutador tenha a melhor performance dele. É justamente por isso que eu acho que a gente não pode se basear muito nessas coisas pra querer ver a repetição. Mas a gente tá falando aqui de lutas que a gente quer ver. Então eu só tô sacaneando o Meloto um pouco, mas é com amor. E aí, André, concorda que essa luta
não faz tanto sentido por conta da dominância em que ela aconteceu, ou realmente aquele não era o Adesanya e o que o Sean Strickland faria com um Adesanya na frente dele, com um Adesanya de verdade na frente dele? Qual a tua opinião? Assim, normalmente eu não sou a favor de revanche, tá? Eu acho que revanche imediata, você tem uma luta que foi muito apertada, que terminou com um empate, que foi um split decision muito disputado o tempo inteiro. Eu acho que é uma luta que você pode pensar numa revanche imediata, principalmente se você não tiver um outro contender claro. Luta que acaba em 3 segundos, sabe? Sei lá, o José Aldo contra o Conor McGregor. O soco entrou, acabou a luta. Talvez valesse a pena, porque a gente não conseguiu ver a luta desenrolando. Tiveram várias lutas da Honda também que foram desse jeito, a gente acabou rapidamente. Dá pra discutir, mas quando você tem uma vitória dominante, assim, uma vitória que o cara ele não deixou o outro cara fazer o jogo dele durante a luta inteira, eu acho que nesse caso você tem que sair, fazer uma luta, ganhar um contender, ganhar alguém do top 3, pra você ter uma chance. Pelo menos uma luta fora, você tem que ir lá pra mostrar que você ainda é um cara do topo. Então, assim, eu concordo que a apresentação do Israel Adesanya foi abaixo da média dele, tá? Abaixo da média dele, mas eu acho que pra ele merecer uma revanche, ele tem que sair e ganhar alguém do top 3. Ele sai, bate alguém do top 3, aí tudo bem, eu acho que ele pode voltar. Difícil discordar dessa linha de raciocínio. E qual que é a tua próxima? Sobrou alguma aí, André? Então, sobrou uma que vai nessa aí. Um cara que era campeão, perdeu de um jeito que não tem como contestar, mas ganhou um top 3 e agora quer disputar o cinturão. E é claro que eu sou o Pacheco, eu tô chamando o Charles do Bronx para poder fazer a luta contra o Makhachev, já que ele saiu, perdeu pro Makhachev, não merecia uma revanche imediata, como muita gente queria. Ele não foi ele mesmo, não tem essa história. Lutou lá, perdeu, foi finalizado, fim de papo. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, ganhou de um cara que estava no top. É claro que essa vitória que o Charles teve em cima do Dariush envelheceu mal, porque o Dariush perdeu na sequência, então assim, parece que o Charles bateu num cara que não era tão bom assim, mas o fato é que quando ele venceu o Dariush estava no topo da divisão, então ele fez aquele dever de casa, saiu, ganhou de um cara por via rápida, falou, quero minha chance de novo, e eu acho que ele mereceria essa disputa aí. Cara, vamos lá. Esse esporte, ele é muito maluco mesmo, né? Porque a forma como o Tsarukyan venceu o Beneil Dariush frustrou muito os planos do Charles, né? Fez, de fato, a vitória dele envelhecer muito mal. Parece até que ele não venceu bem o Dariush, porque o outro venceu mais fácil, mais rápido, não passou sufoco, porque chegou... A luta do Charles tem sempre sufoco, né? Então, essa coisa de que, às vezes, a oportunidade passa só uma vez e depois você precisa, de fato, as estrelas se alinhando para a coisa acontecer de novo, no MMA é muito verdadeira. Mas eu concordo muito que eu tenho muita vontade de ver essa luta de novo. Quando o Charles fala que ele não estava lá, que ele não estava bem naquela luta... Pode até só como desculpa, mas quando você reassiste a luta, parece verdade. Não sei, o que o Charles faria de diferente numa luta contra o Islam? Eu acho que o palpite de nós três aqui, sério, nessa luta, né, no palpitão ali do canal Contra-Golpe, seria no Islam, numa eventual revanche. Tô viajando, André? Eu acho o seguinte, o Charles, ele tem poder de nocaute, um jogo de trocação, na minha opinião, que pode surpreender o Islam, tá? Eu acho que o que o Charles errou na luta dele contra o Islam foi displicência, né? O Charles, ele foi pego num cruzado aplicado pelo Islam, porque ele deu uma joelhada voadora sem distância e aterrissou com a guarda baixa. Sim, é um erro besta, sabe, que você não pode cometer quando você está disputando um cinturão numa categoria tão profunda com lutadores tão bons. Então, assim, o Charles, ele precisa estar mais ligado e fortalecer o jogo dele. Apesar do Charles ser o recordista da finalização, eu acho que num jogo contra o Islam, ele tem que tentar manter a longa distância e manter a luta em pé. Eu acho que ele pode se dar bem, eu acho que ele tem potência para fazer isso. E não imaginar que o Islam não teria coragem de entrar na guarda dele, né? Muitas vezes, na luta contra o Poirier, na luta contra o Gaethje, ele caía e o cara não tinha coragem de entrar na guarda e falar, não, vou ficar... Ele não tem essa defesa, ele precisa saber disso. Então, assim, tem muitos ajustes que tem que ser feito no jogo do Charles para ele poder fazer uma frente contra o Makhachev, mas eu não acho que seria uma vantagem absurda do Makhachev, não, tá? Acho que seria uma luta extremamente competitiva, acho que o Charles pode apertar esses parafusos e se tornar realmente um perigo pro Makhachev. Puxa vida, essa luta ficou muito distante de acontecer de novo, Meloto? O que você acha?
Agora, a probabilidade maior é que o Islam defenda o cinturão contra outro cara mesmo, né? Estão se falando aí agora no Justin Gaethje. É o nome da vez. E, cara, eu gostaria, sim, de ver uma revanche entre o Charles e o Islam, mas eu tô com receio também da gente tá caminhando pra sentir o mesmo que os japoneses sentiam quando o Sakuraba, lá, o ídolo local, foi derrotado pro Vanderlei Silva. Aí, não, tem que rolar revanche, tem que rolar. O Sakuraba não foi o mesmo e tal. Aí botava a revanche, o Sakuraba era nocauteado de novo. Aí fizeram uma trilogia, o Sakuraba foi nocauteado de novo. Chegaram a fazer a quarta luta, mas aí o Sakuraba saiu 2 dias antes. Então, tenho esse receio. Porque o cara parece ser melhor mesmo que o Charles, a gente tem que aceitar isso. Olha, eu vou dizer assim que eu entro em contraponto aqui, que pra mim, podem ter 40 lutas iguais com o mesmo resultado. Pra mim, a ideia é, se o cara fez por merecer a disputa de cinturão, você dá a disputa de cinturão pra ele. É tipo a situação do Whittaker, que o Whittaker tava na categoria dos médios até pouco tempo atrás. É tipo, pô, mas você vai fazer o Whittaker contra a Adesanya 3? Bicho, eu vou fazer o Whittaker contra a Adesanya 10. Se o Whittaker continuar lutando contra top 5 e batendo top 5 e ganhando a disputa de título, é ele que vai disputar o título. É isso. Isso é verdade. Ele pode chegar lá e perder, mas ele fez por merecer a luta. Eu não posso falar, mas você já perdeu a luta. Pô, mas ele ganhou a luta de novo, sabe? Ele fez por merecer. É o caso do Max Holloway, né? Max Holloway tá nesse pé. Ele tá lá, sei quem? Allen, beleza. Vem aí, perde. Zumbi coreano, opa, chega aí, tá mais, já foi. É isso. Esse né? Manda o Topuria. Aí o campeão fala, por favor, não deem o Topuria para o Max Holloway. Por quê? Porque ele vai matar o meu contender. Eu quero lutar com isso. É esse meu argumento, né? É só na questão da comparação da luta entre Islam contra Tsarukyan, né? O Charles merece, a luta merece. Mas entre Charles e Tsarukyan, aí eu prefiro o Tsarukyan por causa disso. Agora, tem uma luta aqui que a gente falou dela, mas ela não chegou a aparecer como uma sugestão de vocês, que a gente falou dela porque eu provoquei, porque eu vi que essa luta, em alguns vídeos aí de outros colegas, ela foi aventada, que é o Tsarukyan contra o Charles do Bronx. A verdade, André, é que essa luta, ela talvez fosse muito boa para suas intenções, para o seu desejo, porque se o Charles vence o Tsarukyan, não tem o que fazer. Aí Islam e Charles está casado, concorda? Eu concordo, eu acho que eliminar a concorrência, né? O Charles também poderia ter feito isso antes, tentando, em vez de lutar contra o Dariush, se ele tivesse lutado contra o Gaethje, né? Ele poderia ter eliminado isso antes. Se ele tivesse lutado contra o Gaethje, vencido o Gaethje, em vez de lutar contra o Dariush, mas é uma luta repetida, não importa. O principal concorrente para disputar o cinturão é o Gaethje, tenta casar a luta com ele. Se você ganha dele, você fica muito na frente da concorrência. Ele preferiu o Dariush e aí o Gaethje conseguiu chegar mais próximo da disputa de cinturão. Agora eu concordo com você. Se ele quiser eliminar a concorrência, se realmente for casado Makhachev contra Gaethje, pro Charles se colocar numa posição mais dominante, ele não pode pegar um cara fora do top 5, ele tem que pegar o cara que tá disputando com ele. Então o Tsarukyan pode ser esse cara, eliminar a concorrência direta. Perfeito. Capitão, qual que é a tua última luta, teu último desejo de casamento de luta para 2024 dessa rodada que a gente está fazendo aqui? Tô surpreso que essa luta não foi comentada, mas é Thomas Final contra John Jones. Eu sei que ela não vai acontecer, mas essa aqui, pô, essa é a luta dos sonhos, né, eu acho, porque é a primeira vez em muito tempo que a gente vê na categoria dos pesados surgindo um cara que, pelo menos aparentemente, tem um jogo extremamente técnico, tem um jogo extremamente completo, e aí você vai colocar ele contra o cara que é o melhor lutador que já surgiu nas categorias mais pesadas dentro do UFC. Pô, eu gostaria muito de ver essa luta, eu acho que todo mundo gostaria muito de ver essa luta. Talvez a gente só não tenha pensado nela porque a gente já sabe que ela não vai acontecer, mas, cara, essa é a luta pra mim. Nada é impossível, mas é uma luta improvável. Tenho só uma pergunta rápida pra vocês três. De nós 4 aqui, nessa edição de podcast 3 Tapinhas, eu sou o único que acha que o John Jones venceria essa luta? Não. As final ganha. Obrigado, André. Você tá comigo, né, André? Tô com você nessa aí. Tá comigo. Eu não aposto contra Exato. Pra ninguém. Exato. Esses caras estão loucos. Eu sei, a resposta do Meloto eu já tinha. A do Bab eu já presumia. Bom, tá aí. A prova de que seria um lutão, né? 2-2 aqui nos palpites. Um pouco por essa linha aí, tipo, cara, John Jones contra o Superman. John Jones. Mano, tendencioso. Burro. Cara.
Varrem este homem! Varrem este homem! Eu escutei muito isso quando o Anderson Silva tava no auge como campeão, que ninguém ganharia dele, que era um sacrilégio apostar contra. Até que veio Chris Weidman e mostrou que não era tão assim. Mas aí quem falou isso pra você teve certo 16 vezes e errado uma, né, cara? E vou mais longe. Além disso, bem pontuado, André. Além disso, cara, o John Jones não chegou perto de passar os perrengues que o Anderson passou nas vitórias dele. Não chegou perto. Eu acho que essa aura de invencível tá muito ali. Ele parece outra espécime. É muito louco mesmo. Mas ele já não tá mais no auge, né? Isso precisa ser colocado. É verdade. Concordo plenamente. É verdade. Ele já não tá mais no auge. E pra mim é injusto a gente cobrar que ele enfrente um cara de uma geração nova, né? Como o Tom Espinal. Eu acho que até o Francis enganou, tudo ok, tudo bem. Mas o Espinal já é de uma geração nova e não sei não, cara. Se ele se aposentar agora, depois de enfrentar o meu Tite, pra mim ele já cumpriu a obrigação dele. O Espinal já que é a terceira geração de lutadores que ele enfrenta? Porque tem uma galera que chegou mais nova que aí, ele, eu cara. acho que o Espinal já é a terceira geração. Cara, se falava em John Jones e Caim Velasquez, cara. Tem noção. Terceira geração. Ô, capitão, 15 segundos. Tom Aspinall versus Francis Ngannou. Quem venceria? Cara, você quer que eu fale isso em 15 segundos? Eu não faço a mínima ideia, sabe? Essa aqui é complicada. Eu vou dizer que eu palpitaria no Ngannou, porque por melhor que eu acredito que o Tom Aspinall seja, ele ainda é um cara que toma muitas pancadas, sabe? Ele ainda é um cara que defensivamente não é o melhor jogo dele. Eu acho que ele é um lutador melhor, mas só que a vulnerabilidade dele é perfeita pro Ngannou matar. Mas tipo assim, 15 segundos você me sacaneou demais aqui. Não. Ô André, 3 tapinhas, tem o Capitão Carisma para palpitar. Eu tenho uma triste notícia para te dar, que no palpitão este ano vocês vão brigar pelo segundo lugar, tá bom? O primeiro é desta escuderia. Rapaz, já chega colocando essa moral aí, vamos. Ô louco, humildade aqui passou longe, meu amigo. Bom, é o podcast menos humilde, né? Você tá certo, é isso mesmo que tem que falar. É isso aí. Ó, eu vou recapitular aqui rapidinho. Entre as mulheres, as lutas que os senhores trouxeram para acontecer em 2024 foi Weili Zhang versus Tatiana Soares, Cris Borg versus Larissa Pacheco, Weili Zhang versus Yan Xiaonan, Alexa Grassos versus Valentina Shevchenko, Maíra Bueno Chitara versus Juliana Penha, pau, porrada e bomba. E a Natália Silva versus a Rose Namajunas. Alguém quer comentar alguma coisa que ficou algum espinho na garganta? É agora ou nunca? Vamos então para a luta entre os homens. Vocês escolheram as seguintes grandes lutas para acontecer em 2024. Devalishvili versus Sean O'Malley, Corey Sandhagen versus Sean O'Malley, Ngannou versus John Jones, #sonho meu, Max Holloway versus Poirier, de novo, né, um rematch ali na categoria de cima, Rakhmonov versus Colby Covington, #sonho meu parte 2, Poatan versus Jamahal Hill, Leon Edwards versus Rakhmonov, Israel Adesanya versus Khamzat Chimaev, Islam Makhachev versus Tsarukyan, Johnny Walker versus Poatan, tinha um Ankalaev no meio do caminho tinha um Ankalaev, Nurmagomedov versus Nurmagomedov, né? Estamos falando aqui de Said versus Umar, Izzy, de novo, versus Shane Strickland, só o Meloto com essa luta, Charles do Bronx versus Makhachev, André, e o país inteiro quer esta luta, e Tom Aspinall versus John Jones. O Grilo vai falar de novo aqui ou alguém quer comentar alguma coisa? Aquela hora triste chegou, a hora de encerrarmos esta primeira edição de Três Tapinhas de 2024, primeira edição especial de Três Tapinhas em 2024, primeira edição especial com o nosso padrinho André Bittencourt do canal Contragolpe aqui presente em 2024, e no encerramento você já sabe, você que está inscrito já sabe, você que está ouvindo e não se inscreveu, você é maluco, inscreva-se aí para no próximo episódio você poder ouvir o Rampazzo, eu trazendo a melhor galinha do planeta Terra sendo imitada aqui. O encerramento tem sempre um tapinha na cara, um tapinha nas costas. Meloto, começa você. Despeça-se, por favor, e diga para quem e aonde vai o seu tapinha.
Olha, cara, agora eu não sei se é uma boa, mas eu vou escolher um tapinha aí na cara, porque é que na verdade é um tapinha na cara de uma mulher, né? Tipo, é da Nina Drama, aquela influencer lá que fez uma fake news, né? Digamos assim. Ela disse que o Dana White ia anunciar lutas do UFC 300 numa live no Instagram dela, e aí chegou na hora de fazer lá o anúncio, ela entrou no escritório do Dana lá e pegou o fantoche dele assim e fez propaganda pro Power Slap, né? Aquele evento de tapa na cara. Então, o meu tapinha vai ser na cara dela por causa disso daí. Deixou todo mundo da comunidade do MMA acordado até tarde da noite pra fazer isso. Tapinha simbólico, então, né? Claro, na cara da influencer Nina Drama. O Meloto ficou enlouquecido com a história. A gente conversou em off aqui. Trollaram o Meloto, André. Que maldade com o nosso psicopata. Fica assim não, cara. Fica tranquilo, que a gente sabe... Você pergunta, essa luta tá casada, essa luta não tá casada. Eu vi alguns canais comentando. Eu não vi no Meloto, então não tá casada. Não tá lá, não tem porque a dúvida aí. Rampaz estava perguntando se tinha sabe o que já tá casada. Não vi no Meloto, cara. Não dá pra confiar. Olha a moral, hein, Meloto? Olha a moral que o André tá te dando. Meloto me pergunta assim, aí, Bart, você sabe se essa luta tá casada? Eu vou no Twitter do Meloto pra ver, uai. Vai que ele esqueceu. Ô capitão, fala você aí, vamos deixar o André por último. Qual que é o teu tapinha? É na cara, é no ombro e é de quem? Meu tapa vai na cara do Conor McGregor e do Michael Chandler, porque como vocês sabem já, soldados, eu detesto pulação de categoria. Aí vem 2 pesos leves e falam, vamos fazer essa luta no peso médio. Pelo amor de Deus, tenham vergonha na cara, cortem peso, ou nem precisem cortar peso, anunciem a subida de uma vez. Mas Michael Chandler nunca nem sequer lutou nos meio médios, está pulando direto para os médios, tá com 84 quilos. Ah, não, cara. E pra mim o que é mais triste é saber que o Conor vencendo essa luta, ele vai entrar no ranking dos pesos médios só pela onda, sabe? Detesto essas paradas, cara. Eu acho que, tipo assim, o que o Conor tá fazendo em relação a como o esporte funciona é um desserviço pro MMA no geral. É tipo assim, eu caso as lutas que eu quiser, na categoria que eu quiser, na data que eu quiser, eu entro no ranking que eu quiser, porque os jornalistas fazem o que eu quiser também, cara. É uma desgraça, é uma desgraça. Tapinha, diga lá, André. Eu acho o seguinte, é como se a gente vê a queda do Conor McGregor, né? Conor McGregor que se tornou o primeiro campeão em 2 categorias de peso, não sei o que lá, agora o recorde dele, e se ele conseguir uma vitória, que é provável que consiga em cima do Chandler na categoria dos médios, ele vai ser o primeiro lutador a, se não me engano, a ter vitória em 4 categorias de peso diferentes, né? Acho que ninguém teve em 4, que quem tem mais tem em 3, me lembro aqui do Cannonier, lutando em 3 categorias de peso, Anthony Johnson, se não me engano, também lutou em 3 categorias de peso. Acho que se ele conseguir essa vitória, o primeiro atleta a ganhar em 4 categorias de peso, mas não lutando contra um cara daquela categoria, né? Pegando um outro cara bem menor que ele e levando pra categoria, o que é uma vergonha. Você vê que os recordes que ele batia antes eram uma coisa e agora esse comportamento triste. Então, tô totalmente no barco aí do capitão. Exato. Agora, você acha que o McGregor ganha do Chandler? Sei não, viu? Acho que ele vai estar muito grande. O Chandler, para derrubar um McGregor forte na categoria de... Porque o Chandler não tem um pra onde crescer. O Chandler vai ficar com... O Chandler não tem como ter mais do que 85 quilos para cortar peso. Só se ele ficar barrigudo, né? O McGregor pode ficar mais forte. Eu acho que a vantagem física vai ser muito grande para o McGregor nessa aí. Olha, o meu tapinha, ele vai na cara do Dana White por conta da palhaçada que tá acontecendo no UFC 300. Eu não vou prolongar muito, porque a gente já falou disso até um pouco no começo aqui do podcast. Agora, cara, uma edição centenária, que você tem meses, até mais de um ano para planejar. Jura por Deus que você não sabe quando que é o Ramadã, em que época do ano que ele acontece, e que tá tirando 30%, 40% do elenco relevante que o UFC tem hoje. Você não sabe que você tem que ter a sua maior estrela, que ainda é o Conor McGregor nesse evento, e não consegue negociar, prever isso antes e ajeitar isso antes? Como que
que você não consegue aterrissar um planejamento para... Então, assim, o Meloto trouxe aqui que o UFC criou uma landing page ali, uma aba, uma página dentro do site deles sobre o UFC 300, dizendo que ele vai ser incomparável, que vai superar os outros próximos. Então, por favor, calem a minha boca. Façam-me vir aqui pedir desculpas por este tapa na cara que eu tô dando do Dana White e do evento como um todo. Porque até agora, os sinais de fumaça são péssimos, são terríveis. E não me venham com lutas, com Ronda Rousey em card principal, com um ex-lutador aposentado e achar que eu vou achar isso legal, porque eu não vou. Vai levar outro tapa na cara se me aparecer com Ronda Rousey versus Brock Lesnar. Então, cara, esse é o meu tapa na cara. Eu tô muito preocupado com esse UFC 300. André, qual que é o seu tapinha? Na cara. Você tá de mal com a vida, como nós três? Porque primeiro podcast do ano, vem os três aqui só no ódio. 3 tapa na cara. E você? Eu vou contra o contraponto aqui, né? Eu vou de tapinha no ombro, dar meus parabéns ao ano de 2023 para 2 figuras que elas estão meio que grudadas, que é a PFL e o Francis Ngannou, né? Francis Ngannou, que começou o ano meio desenganado, o que ele vai fazer da vida, ele não é mais essa Coca-Cola toda, conseguiu uma belíssima luta contra o Tyson Fury, na minha opinião perdeu aquele combate, mas conseguiu um knockdown e conseguiu um nível de disputa que era impensável que ele fosse conseguir, todo mundo achava que ele ia ser trucidado, e junto com isso, ele levou a moral do PFL, que adquirindo também o Bellator, se tornou uma grande empresa competitiva, principalmente com o ano indo mal das pernas aí, a gente vai ter uma polarização, eu acho, entre o novo PFL vitaminado com o Bellator e o UFC. Eu acho que o Francis Ngannou e o PFL fizeram o melhor que eles podiam para ser competitivos com o UFC. Então, acho que isso vai movimentar o mercado. Você vai ter o UFC tendo que provavelmente tratar melhor os seus atletas, talvez até remunerar melhor os seus atletas, porque senão eles vão ter o contrato ali com a concorrência. O UFC que está respondendo a ação da justiça de grupos de atletas por conta das cláusulas abusivas no seu contrato. Então, se algumas cláusulas, como a cláusula do campeão ou outras que tem no contrato do UFC tiverem que ser tiradas, para o UFC reter, não vai poder mais usar essa manobra jurídica, vai ter que usar grana. E aí eu acho que a PFL, essa nova PFL e o Ngannou estão colaborando para o esporte ficar mais maduro e mais competitivo. Pô, maravilha, muito bem lembrado, muito bem citado, e obrigado por encerrar esse podcast, André, com bem-humorado, né? Tipo, com uma menção honrosa, positiva. Feliz ano novo para todos vocês, meus amigos. Tão esperançosos aí com 2024? A palavra final é de vocês. A esperança é a última que morre, soldados. Vamos seguir em frente, vamos disciplinar este esporte. É isso aí, galera. Vamos juntos aí mais um ano com um podcast 3 tapinhas e vamos torcer para que o evento do UFC 300 seja grandioso como eles estão prometendo, né? E que o ano de 2024 seja muito bom para todos nós, pro Brasil, no MMA e, enfim, né, para cada um aqui e pro público também. André, obrigado pela presença. Você que está nos ouvindo, por favor, canal Contragolpe, inscreva-se todo dia. O André Bittencourt e o Lene Ribeiro sobem vídeos ali. Se você já é inscrito no canal Contragolpe, torne-se membro, por favor, deste... André, eu acertei o sobrenome do Lerner? Lene Ribeiro. Lene Ribeiro, acertei. Tô por dentro das coisas. Se você já é inscrito ali, torne-se membro do canal deles, porque a gente sabe que isso ajuda, isso contribui. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá no Contragolpe. Obrigado mais uma vez pela presença e agora oficializado como nosso padrinho, André. Obrigado aí pelo convite, é uma honra para mim. 2024 vai ser um ano muito bom, acho que a gente tem muitos eventos legais para acontecer. No início do ano, a gente está falando do UFC 300, questionando a qualidade dele, mas a gente tem os primeiros 3 eventos numerados do ano, vem com cards muito bons, eu acho que já vai ser bem legal, talvez isso esteja atrapalhando o UFC 300. Eu acho que o ano vai ser um ano bem produtivo, um ano cheio, né, agora com 3 tapinhas o ano inteiro, e participando do Palpitão, vamos ter vídeos muito legais em conjunto, trabalhar junto aí para construir um ano muito bom, tanto aqui pro canal dos 3 tapinhas quanto lá pro Contragolpe. Acho que vai ser um ano maravilhoso. Ô André, você precisa aparecer mais vezes aqui mesmo com o seu otimismo, tá? Porque aqui é 3 velho coroco aqui. Tudo velho, 3 velho ranzins aqui. Muito obrigado, cavaleiros e brutamontes, donzelas e donzeladas. Até a próxima, até semana que vem. 3 tapinhas.